ideia é conversar com vocês um pouco, falar um pouco sobre IA, o que que essas empresas estão fazendo, como elas estão fazendo, as dificuldades, as dores, falar um pouco da experiência aqui. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Rodrigo Assad, eu sou diretor do Bion. Na Claro, a gente tem uma recomendação de fazer uma autodescrição, então eu tenho 1,72 m, tô quase sem cabelo, tá caindo pra caramba, mas ainda tem bastante cabelo. Sou branco. Já fui mais barrigudo, estou no meu projeto Bombeiro, então estou tentando emagrecer. Na Claro, eu estou como diretor de inovação. Eu comecei, me aproximei do grupo através de uma startup que foi adquirida, chamada YouStore. E aí, desde novembro de 22, eu estou nesse papel como diretor de inovação. Agradeço a todos estarem aqui. Para a gente é uma felicidade muito grande, como Claro, estar num evento como esse, fazer um pouco dessa bagunça que diverte todo mundo e compartilhar conhecimento. E aí eu vou passar a bola aqui para o Guilherme, eu acho que ele pode se apresentar até melhor do que eu. Obrigado, Rodrigo. Bem, primeiro agradecer o convite aí da Claro para a gente poder estar aqui passando um pouco das nossas experiências. Eu sou o Guilherme Amaral, eu sou responsável na CEMIG por estratégia e trabalho com inovação desde 2006, no setor elétrico, em energia elétrica especificamente. Estou na CEMIG há 2 anos, construindo essa área de inovação e os nossos programas de inovação com alguns outros colegas que também estão aqui no evento. Me autodescrever também, eu tenho 1,82 m, também um pouco careca, perdendo o cabelo, uso óculos de armação redonda e barba, um pouco barrigudinho e com algumas tatuagens no corpo. E é isso, eu sou responsável, então, por todo o planejamento estratégico corporativo do grupo CEMIG, né? E eu posso apresentar um pouco o que é a CEMIG, acho que a maioria que conhece essa empresa, principalmente os mineiros e as mineiras, né? Em geral, os mineiros e as mineiras conhecem muito bem a CEMIG pela fatura de energia elétrica que chega na casa de todo mundo, né? Mas esse é um dos negócios da CEMIG. A CEMIG ela é uma holding, é o maior grupo integrado de energia do Brasil, no sentido de ter atuação em diversos segmentos, quase todos os segmentos de energia elétrica. Nós somos a distribuidora de energia elétrica no estado de Minas Gerais, né? Quase a totalidade do estado, o que é a maior concessão, né, de distribuição de energia elétrica do país, mas nós também temos ativos, né, em transmissão de energia elétrica, que é a alta tensão, aquelas linhas que a gente vê as bolas de basquete em cima das estradas, né? Acho que é o melhor jeito de contar o que aquilo ali é transmissão de energia elétrica, mas nós somos grandes geradores de energia elétrica, então temos um parque de hidrelétricas bem grande, e usinas solares e eólica agora também. Atuamos na comercialização dessa energia, então somos líder nos mercados atacadistas e varejistas de comercialização de energia em Minas e no Brasil, em outros estados do Brasil também. Então essa é uma atividade que a CEMIG atua nacionalmente. Temos uma empresa de geração por assinatura, geração distribuída, a CEMIG Sim, que é uma spin-off, né, do grupo CEMIG, a nossa startup interna ali, que atua nesse mercado também e é líder aqui no mercado de Minas Gerais e está agora iniciando sua jornada de expansão para outros estados do Brasil. E também somos a distribuidora de gás natural no estado de Minas Gerais. Então, acho que isso pouca gente sabe, mas a CEMIG também tem esse tipo de negócio, que é a Gasmig, que é a nossa concessão, empresa de distribuição de gás natural. Então, assim, a CEMIG é um grupo muito grande, com muitos desafios e oportunidades. Cara, eu não canso de me surpreender com Minas Gerais quando vem aqui. Hackathon atrás de hackathon, vem empresas aqui que me surpreendem. Parabéns aí pela CEMIG. Fiquei, pô, impressionado, de verdade. É muito mais do que eu realmente. Eu falando por mim, é muito mais. Cara, eu vou mexer no script aqui das perguntas, porque você comentando, me veio uma pergunta para a gente começar esse bate-papo e a gente vai interagindo. Mas qual é a relação de IA e a área de inovação? Por que a área de inovação da CEMIG está envolvida com IA, cara? Uhum. Não, bem interessante. Assim, a área de inovação, ela atua no investimento de risco, de tudo aquilo que é tomada de decisão de investimento de risco para mitigar incertezas, para fazer o deployment para as áreas de negócio, inclusive a TI. Então, a área de inovação, ela está estruturada, e ela é estruturada no sentido de ter os recursos necessários, né, em termos de recursos humanos, mas também recursos financeiros e de infra,
necessários para fazer a validação de determinadas tecnologias e fazer a validação, homologação, né, desenvolvimento, homologação e deployment dessa tecnologia para as áreas de negócio. Então é como se fosse a frente de batalha ali, né, onde a gente está enfrentando o bicho enquanto ele ainda é selvagem, para ajudar, claro, sempre em parceria com a unidade de negócio e com a TI, nesse caso específico, né, para atuar em prol da internalização da tecnologia nas nossas operações, né? Lembrando sempre, a CEMIG ela é uma integradora de tecnologia, ela não desenvolve tecnologia nem comercializa tecnologia. Então, tecnologia para a gente tem um papel de internalizar ela, integrar essa tecnologia para a prestação dos nossos serviços, que são serviços públicos regulados para toda a economia do estado de Minas Gerais. É interessante, a gente tem tido essa discussão bastante lá na Claro também, né? Assim, qual é o papel da área de inovação quando a gente começa a falar de IA? E a gente olhando e conversando aí com as diversas consultorias, eles têm colocado que, em especial, né, a IA agora, ela se tornou uma pauta que ela não é apenas uma pauta da área de tecnologia, ela é uma pauta que ela está transcendendo a área de tecnologia e ela é muito drivada por negócios e por inovação, né? Então, acabou que é uma pauta cheia de stakeholders dentro das empresas, né, com vários problemas querendo resolver. E eu tô vendo que é muito parecido com o que a gente passa lá, né? Sim, e nós atuamos como orquestradores desses esforços, né? Assim, todas as unidades de negócio e têm as suas equipes, estão trabalhando ali, estão lutando para dominar essa tecnologia, para domar as tecnologias e aumentar ali a prestação do seu serviço. A área de inovação atua orquestrando esforços e auxiliando as áreas, né, que são os nossos clientes internos, para que para auxiliar com que eles tenham sucesso nessa jornada de implementar tecnologias. Lá na CEMIG nós temos núcleos especializados, verticais tecnológicas dentro da gerência de inovação, que atuam por verticais tecnológicas para justamente fazer esse papel de orquestrador, articulação para viabilizar negócios a partir de dessas tecnologias, e viabilizar no sentido, muitas vezes, de internalizar nas operações, assim, de garantir que desde o jurídico ao RH, a operação mesmo ali, estejam, no estado da arte tecnológica e estejam aproveitando as oportunidades dessas tecnologias. Eu acho que essa tua fala é legal, e aí funciona como moderador entrevistado. Tá interessante esse papel aqui. Ficou muito claro que esse tema precisa ser governado, né? Ele é um tema que a empresa precisa, qualquer tamanho que seja, ela precisa ter a governança. Senão a gente vai ter um termo que eu comecei a usar chamado Shadow IA, né? Todo mundo vai começar a resolver problemas com IA e depois você não vai saber o que aconteceu. Então, uma dica para todo mundo que está aqui, eu acho que as empresas, pelo menos, acho que a gente tem se relacionado, e a CEMIG, pelo visto, também está nesse caminho. A IA é um bicho governado, não é qualquer um faz o que quer, bota qualquer software com IA e etc. Né? E aí, Guilherme, vem a próxima pergunta. Vou começar falando pela Clara agora, e aí depois você dá a sua visão. Tem a ver com a palavra hype aqui atrás. É, a IA, ela é um novo ciclo, né, que está chegando na nossa vida, né? Os ciclos tecnológicos, se vocês olharem, a gente está encerrando, segundo um livro chamado, né, já falei ele 3 vezes hoje, sobre os ciclos de inovação que a gente tem, chamada Próxima Onda, e ele fala que uma nova onda surge quando a onda anterior ela vira uma commodity. Então, a onda anterior era computação e comunicação, e aí surge uma nova onda, que está sendo a nova onda da IA. Porém, pelo menos a gente, no nosso caso, falando lá, a gente começou a entender assim, pô, tem um caso do jurídico. Tem, mas se eu pegar tudo que eu tenho do jurídico e botar na IA, o BP não fecha. Eu tenho que entender o que faz sentido para o BP e explicar para as pessoas que a IA vai muito além do chat GPT e da OpenAI. IA é uma coisa muito maior do que usar somente esse tipo de tecnologia. E nem sempre também se resume a usar um prompt pronto por alguém ou uma plataforma usada por alguém que você pode ou escrever ou você pode comprar os chips, né, e usar soluções que sejam open source. Então a gente começou a fazer um estudo grande lá, cara, para entender aonde os BPs fecham, né? E em que cenários, em que casos de uso. E eu falo isso porque, e aí, olhando como Bion, o que mais acontece é todo mundo chegar para a gente com uma solução.
Ah, isso aqui resolve o teu problema. Você quer aumentar vendas? Eu tenho uma solução, tenho um robô de vendas que aumenta tal. Aí, sim, beleza, mas tem 80 milhões de clientes. Como é que você quer que eu faça isso aqui? O retorno sobre a POC é tranquilo. O retorno sobre 80 milhões de clientes não é um negócio fácil. Você não vai garantir que o investimento na infraestrutura de IA vai fechar o teu negócio lá, né? E tem sido, eu diria para você assim, tem sido meio frustrante passar isso para as startups e para as empresas, porque é difícil explicar para eles que não é só o mundo vai além de uma POC, né? Todo mundo já em 15 dias eu faço uma POC para você. Eu não aguento mais ver, por exemplo, POC em cima da FAQ da Claro. Todo mundo pega uma FAQ lá, faz qualquer pergunta lá, e pega a FAQ e responde. Eu disse, cara, eu não preciso fazer isso. Eu preciso fazer uma pergunta que está integrada com o sistema de billing, que está integrada com o sistema de chamado, que está integrado com como é que a rede está funcionando. Não é simplesmente pegar uma FAQ, subir. Então a gente começou a olhar além do hype, né? E além do hype, o mundo tem se mostrado um mundo onde os BPs, para fechar, eles exigem criatividade. Como é que está sendo lá na CEMIG? Acho que a gente também passa por isso, acho que todas as empresas estão passando por isso agora, nesse hype, né, talvez a gente está lá no momento em que o hype agora ele está começando a se mostrar um pouco mais desafiador do que parecia quando surgiu. Primeiro, né, assim, IA não é só ChatGPT, como você bem falou, e não é nem só LLM, né, assim, IA é uma coisa que já vem se desenvolvendo há bastante tempo, e as nossas empresas já têm investido nisso, acho que há décadas, né, a CEMIG já está fazendo investimentos e desenvolvendo soluções, co-criando soluções com o ecossistema de inovação há muitos anos, desenvolvendo em cima de conceitos de IA, né, de outras tecnologias que estão dentro desse grande conceito do que é IA, né, e muitas vezes também, assim, a IA, mesmo o ChatGPT, ele não é a bala de prata que vai solucionar tudo e não é a mais adequada a tudo. Então, muitas vezes, nós na área de inovação, atuando como este orquestrador, fazemos esse papel também de validar modelo de negócio, porque na realidade nós somos o gatekeeper do processo de tomada de decisão de alocação de risco, de capital em risco, quando não é commodity, quando não é uma compra. Então, como esse papel de gatekeeper é o nosso papel, é prestar esse serviço para a empresa e para os tomadores de decisão da empresa, para qual que é o business plan aqui, né? E por que que eu escolhi esta tecnologia e não outra? Muitas vezes a gente está falando e chega até nós, é uma digitalização de rotina muito simples. Você faz um RPA ali simples, num Access e roda e resolva. Não preciso uma startup ou uma universidade ou uma coisa assim. E também eu não posso sair usando esses algoritmos de inteligência artificial, ChatGPTs da vida, né, Gemini e tal, assim, sem conhecer o que está por trás disso. Tem toda uma questão do compliance, das informações, que as nossas áreas internas ainda estão numa curva de aprendizado para conseguir liberar e massificar tudo a questão, né, da alucinação, a questão da qualidade, do teste e validação da qualidade do resultado dessas aplicações. O que, que nós na CEMIG estamos fazendo e que tenha gerado bastante valor, assim. Nós aprimoramos um programa e criamos um programa de inovação aberta, né, que é o Nova CEMIG Lab, que para grande parte, não é para tudo, mas para grande parte dessas aplicações mais são desafios que vêm das áreas, desafios mais de curto prazo, que eles querem desenvolver, implementar, entregar a solução ali. A gente cria uma esteira rápida de 12 meses, o que é rápido para o nosso setor também, né, temos que ter a diferente dinâmica de setores, né, no setor elétrico, 12 meses é curtíssimo prazo, muito rápido, mas que a gente passa por todas essas fases de POC, implementação, né, POC MVP, implementação e integração, de uma maneira que a gente mitigue essas incertezas e segure as ansiedades. Então a gente faz primeiro um bom screening e um mapeamento desses desafios que chegam até nós. E o principal critério de seleção dos desafios a serem lançados para o ecossistema, nessa nossa plataforma, é o business plan. Assim, isso para em pé? Faz sentido? Você, a área de negócios, vai contratar essa solução depois? Se contratar, você vai gerar retorno? Então você dá aquela segunda olhada e aí você já filtra muita coisa já vai para uma outra trilha junto à TI ali de digitalização. Então esse já é um primeiro momento, assim, esse é o papel de orquestrador e de você conseguir ser esse gatekeeper para garantir que o processo anda
alinhado às estratégias da corporação. Depois, uma vez feito isso, nós fazemos o papel de seleção, identificação, seleção, contratação de startups, ofertamos as áreas de negócio e acompanhamos eles nessa etapa de POC, que assim, é 3 meses no máximo, rápido, com recurso limitado ali no contrato, para testar, validar e esse business plan, assim, sabe? Para testar e falar, cara, isso aqui, startup, o que você está me promovendo vai funcionar? Ou empresa, não sei se é só startup, né? Mas, assim, essa tecnologia, ela vai de fato entregar esse valor prometido? Porque também, BP de PowerPoint é fácil, né? De você testar ele é super difícil, porque aí você vai ver a dificuldade de integração com sistemas legados, a qualidade da base de dados é sempre uma porcaria, desestruturado, e já trabalhei em diversas empresas, nunca você vai ter um data lake ali arrumadinho, pronto, bonitinho. É sempre um desafio atrás do outro, você vai identificando até as rotinas e os procedimentos operacionais das próprias áreas que não são adaptados a usar a tecnologia. Então, a POC ela serve para despertar, criar esse caminho crítico e validar o conceito, para depois você partir para os próximos passos de MVP e integração. E a gente faz isso tudo contratualmente, então, segurando inclusive recursos financeiros para as partes que a gente sabe que é onde vai, de fato, gerar desafios. Então, não vou trocar nenhum sistema legado até chegar no final, não vou fazer uma grande integração no SAP, no que quer que seja, antes de testar tudo, validar tudo, ter aprovação em toda a governança de TI, toda a governança de compliance, para depois, só depois eu, de fato, começar a gastar dinheiro de verdade, sabe? Acho que esse a gente tem assumido esse essa estratégia bastante pé no chão, assim, acho que temos conseguido entregar valor consistente para a companhia, sabe? Fazer as coisas acontecer. Esse é um caso de aplicação. Como eu falei, tem outras coisas de IA que aí sim a gente tem uma parceria de mais longo prazo com um determinado tipo de fornecedor. Então a gente faz outras trilhas junto aí com a TI, área de negócio, para desenvolver até no limite o P&D, que a gente também tem um P&D estruturado, que a gente pode contratar universidades, empresas para fazer desenvolvimento de soluções, mas aí são trilhas mais ainda de longo prazo. A gente está falando de 48 meses, 30 meses, até 60 meses para entregar uma solução. Então não adianta falar, eu preciso resolver isso para amanhã e eu quero um plug and play aqui, uma IA que vai implementar e sair rodando. A gente não consegue. Legal o que você está falando. Acho que, empiricamente ou não, ou a gente usou a mesma consultoria ou não, ou a gente acabou trabalhando e aprendendo com o dia a dia. Mas lá na Claro, você falando aqui, veio me remetendo várias coisas, né? A primeira coisa é que lá dentro, quem tem que defender, em especial para IA, isso está mais rígido, quem tem que defender o BP é a área de negócio. Não é nem a área de tecnologia, nem a área de inovação. Ele tem que ir lá no presidente e dizer, cara, eu quero isso, vou entregar isso, meu comprometimento é esse, e eu quero fazer esse tipo de coisa. A outra coisa que você falou, que é outro aprendizado, é assim, a IA é tão boa quanto seus dados, né? Então, não, você pode ter uma IA maravilhosa e ter os dados todos sujos, você não teve muita coisa, você vai ter uma IA que vai te responder errado, né? Talvez. E aí você aumenta o problema e não diminui. E uma outra coisa que você falou que eu também achei assim muito parecida como a gente está trabalhando você tem que separar coisas que estão muito perto do teu core, que são coisas que têm que ser muito bem estruturadas e pensadas. Tem coisas que estão nas plataformas dos teus fornecedores, que é você ligar um botão e usar, e é simplesmente fazer um BP e ver se ele fecha aquele benefício, você basicamente sabe o volume. Tem coisas que você está adjacente, são menos rígidas, né, do ponto de vista de LGPDs e coisas afins. Então, esse caso é um caso mais próximo. Estou tentando falar para vocês como se aproximar de um bicho difícil como Claro e CEMIG, certo? Tem áreas ali que são mais fáceis, quando você não está tentando. Eu sei que todo mundo quer mexer no coração, por sinal, na próxima palestra a gente vai falar aqui sobre o coração. O Sacinelli e o Alexandre Gomes estão aí. Se vocês quiserem entender o coração, vocês podem fazer dúvida de entender qual a dificuldade de chegar perto de uma rede efetivamente. É, e a última é que a gente também tem um laboratório, cara, para fazer experimentação de tecnologia, onde a gente precisa ter uma visão se aquilo que os fornecedores, principalmente os grandes, estão dizendo do ponto de vista de entrega de valor está acontecendo. Isso é bem interessante, né? Algo que a gente pode ajuda todo mundo a entender o pensamento de empresas assim. Pelo menos eu acho que eu fiz um resumo aí do que a gente falou. Exato. E aí, te levantando a bola,
Dado que a gente entendeu, então, temos o hype, entendeu o hype, temos aqui esse cenário, a gente tem, né, uma porta de entrada muito forte na CEMIG aí com vocês, o Bion é uma das portas, no caso da Claro, né, a única porta de entrada para IA. Mas aí eu queria falar o seguinte, me conta o que vocês estão fazendo de legal, cara, do ponto de vista de IA, e aí já levantando a próxima bola, fica tranquilo de falar com, assim, o que a gente pode passar de mensagem para essa galera, de como é que eles podem se aproximar da CEMIG dentro da tua estratégia de IA, o que você tem aí que você pode dar um spoiler para eles? Legal. A CEMIG tem alguns bons cases assim de IA e acho que de algumas gerações de IA, né, de tecnologia e aplicação, mas a CEMIG já usa há um bom tempo sistemas para predição de variação de preços para tomada de decisão na nossa comercialização de energia, por exemplo. A atividade de comercialização de energia é cada vez mais próximo a uma atividade de venda de commodities. Então, quem trada soja, trade algodão, vai acabar de alguma maneira tradando energia. Então, é um mercado muito volátil. É um mercado que você assume posições de compra e venda e isso pode gerar grandes retornos ou grandes prejuízos, né? E a CEMIG desenvolveu, junto com um parceiro tecnológico, um sistema de predição que já entregou muito valor para a companhia, assim, que consegue auxiliar, né? E também uma outra coisa de IA que nos vem à cabeça, assim, IA não necessariamente significa automação na tomada de decisão, né? A tomada de decisão e os processos podem ser sempre humanos e na CEMIG a gente ainda tem muito essa premissa, assim, né? O tomador de decisão ainda é o processo, é o ser humano. A IA, ela dá suporte, né? Ela entrega informação, ela automatiza a coleta de dados, trabalhar os dados, entregar os reportes e sugerir até caminhos para tomada de decisão, mas o ser humano ali acaba tomando a decisão sempre. Mas a gente tem esse case, que é um case bem bacana, assim, e nós estamos expandindo bastante. Na CEMIG Sim, que é a nossa empresa de energia por assinatura, nós estamos digitalizando e inserindo IA com chatbot em todos os canais de venda e toda a jornada de atendimento ao cliente. Então, a gente está trabalhando com uma startup, isso é fruto de um projeto, desse programa de inovação aberta que eu citei, para digitalizar todo o canal de venda e inserindo IA para já ir tratando os leads, separando ali o joio e o trigo, vendo o que é bom, já ofertando para o nosso ser humano ali, o agente responsável pelo atendimento final ao cliente, aquilo que de fato vai converter em venda e que vai gerar negócio para a companhia. E outras vezes, e aí, como você falou, vamos chegando mais perto do coração da empresa, a coisa vai ficando mais cabeluda e vai ficando mais difícil. Mas nós estamos implementando aí, com o mesmo parceiro tecnológico que nós desenvolvemos esse da comercialização, a gente está trazendo ele para dentro do centro de operações, que é assim, energia elétrica, ela tem uma sala NASA assim, gigantesca, que operação em tempo real, 24/7, porque se a gente pensar que a cada segundo, cada momento que você aperta o interruptor lá, a energia, aquele elétron precisa estar disponível para chegar ali, e tem seres humanos o tempo todo espalhado pelo Brasil inteiro, garantindo que o elétron está sendo gerado, transmitido, distribuído para que isso aconteça. E tem muita informação sendo transmitida, né, transitada ali, né? E aqui tem volumes de dados gigantescos e que muitas vezes requer ainda, né, ainda hoje é muito dependente da capacidade analítica dos operadores humanos que estão ali. Muitas vezes tomando decisões baseadas em conhecimentos que não são não tácitos, né, experiência deles. Eles sabem o que está acontecendo, sabem as tendências da rede elétrica, como isso está como isso tá tendendo para um tipo de instabilidade ou não, e qual tipo de manobra ele tem que comandar ali nos nossos ativos para garantir o fornecimento com qualidade de energia elétrica. A IA está entrando aqui, e isso está entrando assim, com muita segurança, muita tranquilidade. É um processo longo, é um projeto de desenvolvimento longo, mas é a tendência. Tipo, claramente no futuro, isso tudo vai ser comandado por IA, mesmo porque o sistema elétrico está ficando cada vez mais complexo. A gente está trazendo a aquisição de dados para dentro da casa dos nossos consumidores, né? Então, hoje nós já temos mais de 500.000 medidores inteligentes instalados no estado. Temos um plano aí de universalizar isso tudo até 2029. Eh, Isso significa, hoje já são mais de 36 milhões de pontos de dados sendo coletados diariamente e que abre um universo de oportunidades, mas que é impossível um ser humano olhar tudo isso de dado e tomar decisão. Então aqui vai ter muita IA, muita oportunidade, mas são oportunidades de médio e longo prazo, processos
de construção bastante consistente e que envolve regulador, envolve operador, né, procedimentos como um setor que é regulado nacionalmente, né, existe a ANEEL, existe o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, que define os procedimentos de rede. Então, tudo isso está sendo construído com eles para que a gente implemente IA. Mas tem coisas inusitadas assim que eu gosto de falar, que uma das aplicações de IA que a gente já está rodando no centro de operação é uma coisa que chama de tsunami de alarme. Porque quando tem uma determinada perturbação no sistema elétrico, de repente estoura, então a tela do operador fica poluída com milhões de alarmes, literalmente milhares, milhões de alarmes, e você identificar a causa raiz no meio daquilo tudo, só um operador muito experiente, ele sabe filtrar, ele rapidamente, porque o tempo conta aqui, rapidamente ele consegue filtrar tudo isso e selecionar e identificar a causa raiz. A IA já está fazendo isso. Então, essa já é uma aplicação real de IA no centro de operação. Ela já identifica a causa raiz e ela já consegue hoje apontar manobras. Então, ela não toma decisão, mas ela sugere. Ela já sabe a causa raiz da ocorrência, qual equipamento ali falhou, por que falhou, então quais são os alarmes relevantes para a tomada de decisão e consegue, inclusive, sugerir algumas operações. Então, isso já é uma realidade, a gente já está fazendo com um parceiro tecnológico que atua no centro de operação. Mas, como você bem falou, é bem mais difícil atuar no core do que. A gente, falando um pouco do nosso lado, né, acho que você falou, trabalhar com IA não é um negócio generativo, né? A gente já começou a trabalhar, tem uma área de analytics muito forte dentro da Claro, e já tem muito tempo que tem centenas de pessoas ali, especialistas em dados, data lakes de todos os tamanhos, quase 50 petabytes de data lake. Então tem dado para caramba, você falou, né? O negócio é transformar tudo isso em informação. Então a gente já vem fazendo isso. E do ponto de vista que você tem colocado, a gente tem duas estratégias, né? Eu acho que tem uma estratégia de eficiência operacional, melhoria de experiência do nosso cliente, etc. E aí é que a gente chama de motor técnico. Você que tem uma aplicação da Claro, já tentou entrar no Minha Claro, você tenta reclamar que está sem sinal, ele já faz um check para você, já diz, olha, eu identifiquei o problema, espera. Se ele não consegue resolver, ele vai e manda um técnico na sua casa. Né? A próxima geração disso, provavelmente, né, dando um spoiler, já vai começar, vai vir um pouco mais inteligente com IA generativo, onde isso, quem sabe, pode ser um agente que represente um modem, um cliente, ou o modem e o cliente, quem sabe, né? E ele vai e começa a tomar decisões antes que você efetivamente ligue, né? Apesar de que hoje a gente também já faz algumas ações automatizadas. Como falou, o storm acontece, você precisa saber, né? Um prédio inteiro apaga, às vezes for um prédio com muitas moradias, fica uma bola vermelha gigante. E aquilo ali não é um indício que todos aqueles modems caíram, provavelmente teve algum evento naquela rua, né? E a gente está começando a trabalhar com esse tipo de informação. Por outro lado, e aí falando do que você falou, né, do atendimento e tentar, a gente tomou um caminho muito conservador no call center, de colocar, mas sem expor a IA. Né? O problema da alucinação, e é muito interessante, você recebe todo tipo de fornecedor, até startup, não, só 3% de alucinação. Eu disse, tu sabe quanto é 3%? Jamais de ligação telefônica no call center da Claro. Quantos milhões custa esse negócio? Eu estou brigando aqui para botar IA para ganhar 5% e tu vai me dizer que ele vai surtar com 3%, ou seja, eu não tive benefício nenhum. Então, a IA é um bicho complicado. A gente tem que entender que a gente não quer que ela responda, porque sabe que o operador também responde errado, mas o operador já está na conta. E a gente ainda não tem a predição. Então, a gente tomou uma postura muito conservadora, mas colocou. E são números muito interessantes que a gente conseguiu. A gente conseguiu uma melhoria de 20% do NPS no call center, numa brincadeira dessa. A gente conseguiu diminuir o tempo de atendimento em mais de 80 segundos, né? Quase percentualmente é um número gigante, diria que algumas dezenas. É, e melhor, né? A eficiência operacional e financeira já passou dos 2 dígitos de milhão. Então, a gente tá muito satisfeito com esse resultado. Mas é óbvio, a gente está procurando mais, a gente quer botar um sonho, é ter um atendimento 100% automatizado, onde você interagisse, etc. Mas, nesse caso, a gente volta para o laboratório, volta, dá uns passos atrás, experimenta, vê, testa.
E uma coisa que eu acho que você falou, e aí eu vou tentar explorar, mas aí eu vou. Não sei quem viu a apresentação do Gabriel Villa aqui, falando de Martech, hiperpersonificação, união desses data lakes e etc. A gente está tentando entender primeiro como fechar a conta. Depois a gente está tentando entender qual é o melhor caminho, se é o modelo de agentes, se é o modelo de você ter uma aplicação única, se o modelo de agentes ele tende a ser um pouco mais caro, pelo menos a nossa experiência, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas a gente tem visto que como a gente está interagindo com a LLM, né, muitas coisas se repetem. Então a gente acaba tentando entender isso, mas o sonho lá na frente, talvez 2029, 2030 ou antes, se a gente conseguir ser mais eficiente que isso, é tentar conseguir ter cada cliente hiperpersonificado. Ou seja, eu sei o que ele falou na internet, eu sei o que, que ele ligou no call center, eu sei como é que está a situação na casa dele, eu sei que a televisão dele está conectada e ela está com menos de 60 dBm de Wi-Fi, estou ficando especializado nesse negócio, e isso significa um sinal de Wi-Fi ruim, e aí o cara tem que mandar um técnico, ele tem que botar um mesh, blá, blá. Você deve ter todo esse nó também em energia. Isso falando de milhões e milhões de dispositivos mandando informação. Então, a gente quer juntar tudo isso. Né? Não faz sentido, por exemplo, o cara estar 2 dias com um problema intermitente em algum serviço e eu ligar para ele oferecendo um upgrade. Já pensou? Esse cara é uma empresa esquizofrênica. Eu liguei para o call center te esculhambando e agora tu está me vendendo uma melhoria, de um plano a mais. Então, a gente tem que começar a entender, né, o sentimento, o contexto do nosso usuário, para que a gente possa trazer uma melhor experiência, não só vender, mas trazer uma melhor experiência na Claro. A gente tem essa visão. E eu vi que você falou que vocês fizeram algo nesse sentido, né? Tem como dar algum número, alguma coisa mais interessante, de dificuldade, coisas assim? Sim, essa parte de atendimento ao cliente, assim, a CEMIG tomou uma decisão alguns anos atrás, em 2020, provavelmente, eh, de implementar e reestruturar completamente nossos canais de atendimento ao cliente. Então, hoje, nós temos um grande parceiro tecnológico também, sempre fazendo com parceiros. Eh, já aplicamos inteligência artificial no atendimento, na URA, sim, mas ainda uma maneira bastante incremental, mas tem até um case interessante que a gente precisou treinar a URA no mineirês de diversas regiões do estado. Então, em qualquer lugar, os caras ligam e falam: "Ô, o trem aqui acabou, o trem aqui desligou". E a URA precisa entender que ele está com problema de falha e já sugerir respostas, já sugerir ações antes de chegar no atendimento humano ali, que vai disparar equipes e tudo mais. Então, esse foi um investimento grande que a empresa fez, e também já é um investimento, assim, os números são muito positivos, a gente melhorou bastante o tempo de redução, né, das ligações, das chamadas. O NPS é algo que a gente não mede muito, porque a gente brinca que numa empresa de energia, você não está vendendo um produto ali que ele vai me, né, ele está ligando para reclamar da luz, é um serviço público, né? Então, na nossa empresa de distribuição, a gente acaba medindo outros tipos de indicadores, mas o retorno, nesse caso, quando bem aplicado, é bastante positivo, né? Eu citei outros casos de aplicação que a gente está desenvolvendo na parte de atendimento ao cliente para as nossas empresas não reguladas. E aí é muito parecido com o que você, assim, acho que a jornada é bastante parecida. A gente está desenvolvendo algoritmos e plataformas para construir essa jornada 100% digital dos nossos clientes e, num segundo momento, 100% digital suportada por IA e por agentes que vão apoiar aí os nossos times de venda, os nossos times de atendimento para entregar o melhor produto, para entregar a melhor solução para o cliente naquele momento. Mas no setor elétrico como um todo, nós estamos passando por um momento agora de modelo de negócio que, de alguma maneira, vai definir as regras de negócio de aplicação dessas tecnologias, né? Assim, hoje, o grosso da população, ela está num mercado que a gente chama de mercado cativo, né? Então, assim, quem mora no estado de Minas Gerais é cativo da CEMIG, cativo é refém da CEMIG. A CEMIG tem um monopólio de distribuição e venda de energia na baixa tensão para esses clientes residenciais. Isso tudo tende a mudar no curto prazo, né? Já existem movimentos legais, regulatórios, apontando para uma abertura total do mercado livre, ou seja, liberação para esse mercado a partir de 2028. Então, a CEMIG e todas as empresas do setor vão ter aí, esses próximos 2 anos,
para se preparar para fazer uma série de ações, uma série de medidas, primeiro, para viabilizar esse mercado livre, né, que hoje eu sou o detentor dos dados, eu tenho os dados de todos esses clientes, eu atendo todos esses clientes na plenitude do serviço, né? Então eu faço a conexão, eu faço a entrega física do elétron, mas eu também comercializo, faturo, billing, tudo mais. Em algum momento nesse futuro breve, eu vou ter que permitir que outras empresas façam esse faturamento, e trafeguem pelas redes da CEMIG, que aquisitem essas informações, façam esse faturamento, faça esse atendimento, né, ao cliente, e a própria CEMIG e as suas empresas vai fazer isso também. Então, outros algoritmos, porque você falou, né, de oferta de serviço para a CEMIG, é uma coisa que ainda não, a CEMIG distribuidora, né, a CEMIG sim, a CEMIG comercializadora sim, oferta serviços, oferta produtos e faz isso a partir dessas plataformas que eu já citei. Mas a CEMIG distribuidora, que é o que está na cabeça de todo mundo quando pensa CEMIG, né, assim, mais famosa, ela ainda não pode fazer isso. Mas em algum futuro breve ela vai poder ou não, isso ainda não está decidido na regulação, mas vai mudar a regra de negócio e vai aumentar a demanda por esse tipo de hiperpersonalização, dos nossos clientes, assim. Isso é algo que a gente está no nosso roadmap, a gente ainda não está desenvolvendo por conta dessas inseguranças regulatórias que a gente ainda está enfrentando. Esse ponto que você falou da segurança regulatória, né? A Claro também está no mercado extremamente regulado, né? E ainda tem o Marco Civil da IA agora, que regula mais um pouquinho ainda a IA. Então, se já era regulado, vai ficar mais regulado ainda, né? Então, eu entendo muito o que você está falando. Depois, se quiser, a gente pode trocar ideia sobre hiperpersonalização, o que, que a gente está fazendo, como é que a gente olha. Porque eu acho que ninguém ainda tem a bala de prata, né? Então, de repente, quem tiver aqui depois até fazer pergunta, quiser colaborar sobre esse tema, a gente está disposto a escutar e falar. Tem uma segunda parte, ok, entendemos, né? Acho que está mais ou menos claro o que a gente está fazendo, pelo menos os grandes drives, só deixando claro, o fato de estar olhando essas áreas como prioritárias não significa que o jurídico não é prioritário ou que o marketing não é prioritário, certo? Aqui não dá para fazer tudo, não dá querer girar de uma vez o mancho, porque não é assim que funciona. Mas e qual é a mensagem, assim, como é que as empresas podem se conectar nessas estruturas ou nessa estratégia, cara? Eu vi que você falou, eu conheço esse programa, é um programa que começa com cloud, certo? Que dá créditos e os caras entram, as startups, né, esse programa que você está falando? Ele é parte também. O Inova CEMIG Lab, a CEMIG tem o Inova CEMIG é a nossa plataforma de inovação. Então a gente tem diversos programas de inovação embaixo dessa plataforma, né? O Inova CEMIG Lab é esse programa para quase que um client venturing, assim. Então assim, a CEMIG está através do Inova CEMIG Lab buscando soluções tecnológicas com uma certa prontidão tecnológica já para ser implementadas nas nossas operações, para se transformar cliente, parceira tecnológica dessas startups. Uma das coisas que nós temos nesse Inova CEMIG Lab é a oferta de crédito de nuvem. Nós criamos, na realidade, até uma parceria que a gente tem com a Claro e com o Google, um ambiente virtual para fazer toda a parte de POC, experimentação, MVP, antes de fazer a integração para os Só nossos um sistemas. parênteses, você sabe como você mencionou, claro, né? Eu conheço esse contrato. E é interessante que tem muita startup que vem para mim dizendo, cara, eu quero aderir ao programa. Eu disse, mas é da CEMIG, cara. Não é com a Claro que você tem que falar, eu não posso. Agora eu encontrei o pai da criança, eu vou dizer, ó, você tem que dar um jeito de falar com o Guilherme lá, que ele é o Esse, cara. essa foi uma forma que a gente fez, primeiro, para ofertar esse serviço para as startups, para quem quiser trabalhar com a CEMIG, e também para a CEMIG, assim, para criar o ambiente CEMIG de experimentação, que muitas vezes ficava na nuvem da startup, que aí batia na nossa TI na hora de fazer a integração, miava todo o processo, falava, não é assim que funciona, não segue nossos protocolos. Então, a gente já nasce, o programa ele já nasce dentro dos nossos ambientes, no ambiente da CEMIG. Então, esse eu acho que é o principal canal de contato, assim, é o principal programa para esse público mais, assim, startup que tem soluções tecnológicas que queiram a parceria da CEMIG e de todas as suas empresas, né? Não só a CEMIG D, a CEMIG Sim, a CEMIG G, de geração, transmissão, comercialização. Nós buscamos serviços através desse programa. Temos um programa de P&D, aí ele é mais
que ele é mais, mas ele é um P&D bem orientado ao desenvolvimento de produto, assim, o Inova Semig Tech. E aí ele é um outro programa e para cada um desses programas existem editais onde nós lançamos, comunicamos. O Inova Semig está online, então inovasemig.com.br. Lá estão as oportunidades, né, os nossos desafios e todos esses editais. E aí a gente agora vai lançar um outro edital que é um outro programa do Inova Semig Campus, que aí é para a universidade, para criar uma parceria de mais longo prazo com universidades e CTs para desenvolver pesquisa de fôlego aí de temas disruptivos que muitas vezes estão em um nível de maturidade tecnológica mais baixo. Falando um pouco lá da Claro, acho que a estrutura é um pouco parecida. A gente tem uma área, e aí eu ia até falar, Felícia, se tu me permitir, eu posso trocar esse banner aqui? Bota o banner do programa de recrutamento aqui, por favor. A gente tem várias áreas lá dentro do Bion. Tem uma área de funding, como você falou. A gente lançou um programa recentemente com a FAPESP, onde para cada real que a gente coloca, eles colocam mais R$ 1, um programa de 5G IA. Estamos começando, quem ganhou é um consórcio, né, liderado pela USP, mas tem muita gente junto. Quem quiser olhar um pouco disso, vocês podem tentar procurar o pessoal da USP. A Claro não vai interferir na condução da pesquisa. Isso eu queria até escutar a tua opinião depois. A gente conversou com outras empresas com programas semelhantes, Shell, IBM, e eles disseram, cara, se tu começar a interferir diretamente dentro da pesquisa, tu vai trazer para o curto prazo algo que você quer de longo prazo. Então, essa é uma visão que a gente está tentando e vamos se policiar em não estragar. Deixa eu sair aqui da frente. É esse aqui? Aqui, deixa eu sair aqui. Então, a gente está tentando fazer está tentando entender esse relacionamento. É um programa bem legal. E ele é um programa que a gente quer trazer mais parceiros, tá? Então, já vi que vocês estão estruturados também. De repente, a gente pode conversar sobre isso. Esse QR Code aqui atrás, a gente resolveu fazer um desafio. O Bion está tentando ajudar a questão de recrutamento. Então, tem 12 vagas abertas para a gente fechar o contrato aqui no Hackathon. A gente conseguiu convencer o compliance da Claro a fazer a contratação e entrevista durante o evento. Então, se vocês olharem, tem vaga no Bion, vaga mais sênior, tem vaga para a área de engenharia, de telecom, tem área para desenvolvimento, eu não sei todos. A Felícia, que foi a pessoa que eu chamei aqui, e a Ana, que eu não sei onde é que estão, vocês podem falar que elas estão ali atrás, vocês podem procurar ela, e elas podem ajudar. Se conhecer alguém, tira foto e manda. Porque se eu não conseguir contratar, no próximo evento eu não vou atrás mais não, tá? Então vocês têm que me ajudar a ajudar todo mundo aqui. A gente tem uma área de Open Innovation, como você falou, e eu acho interessante que a gente se conheceu há pouco tempo, mas usa a mesma terminologia. A gente também chama de desafios. Então, se vocês procurarem Beyond Desafios, a gente está repaginando esse negócio. Eu não sei onde é que está o Alexandre Gesualdo, que está aqui, ou o Luiz, mas todo mundo que tiver com a camisa dessa daqui, vocês podem procurar, eles podem ajudar vocês. E a gente conversa dentro da Claro, entende demandas da área de negócio, entende demandas de eficiência operacional, dentro da Claro, e a gente coloca um desafio. Desse desafio, a gente gerou, ano passado, uma base com 402 startups qualificadas. Veja, entra muita coisa no funil. Significa dizer que a gente sentou com a startup, entendeu a startup, falou com o fundador, descobriu o que era mentira, o que era verdade do que ela fazia, porque startup trabalha muito com verdades no futuro. Quem me conhece sabe que eu faço isso. Mas você tem que tomar cuidado com verdades no futuro. Então, a gente qualificou esse negócio. A gente tem uma outra área também que deveria depois, eu sei, entendo a natureza da CEMIG, mas não sei se está mas tem uma outra área que a gente chama uma área de exploração, onde a gente decidiu algumas verticais que a gente quer se aproximar mais e, quem sabe, fazer um investimento. E, para isso, a gente criou uma estrutura jurídica chamada um term sheet, que é um acordo, ou seja, cara, eu, como Claro, tenho um monte de gente conectada, eu te ajudo a fechar negócio. À medida que eu vou te ajudando a fechar negócio, você vai crescendo, e eu vou tendo direito de um percentual, de opção de um percentual da empresa. Mas a gente não usa o termo equity, porque é uma opção. A gente não define o percentual de equity, até para ser fair no jogo. Senão, Davi e Golias, e a gente não quer
A gente não quer isso. E eu sei porque eu passei por isso. Então, a gente quer, de alguma maneira, ajudá-los, mas assim, pô, se eu ajudei e começou a crescer, isso faz sentido para o negócio, eu quero dizer, bicho, eu queria estar junto, mas eu já te ajudei. Reconhece pelo menos que eu fiz um pouquinho, porque senão vem um outro cara e compra e eu fiz todo o trabalho e fico na mão. E a gente também tem um negócio que está começando a tracionar, que é um marketplace para as startups que a gente se relaciona, e a gente está começando a colocar a venda em cima de venda. A gente colocou uma meta muito, muito simbólica para 2025, mas eu fiquei super satisfeito que no mês de julho, só o mês de julho, a gente já, sozinho, olhando o faturamento, no mês de julho já é a meta do ano todinho, ou seja, que a gente já fez para trás, ou seja, faz sentido você criar um ecossistema onde uma empresa gigantesca com 36 milhões de clientes, ou uma Claro que tem milhões de clientes, dependendo do segmento, você consiga usar esse poderio para impulsionar startups, né? Então, a gente está estruturado assim, você pode se relacionar com a Claro através do Bion, e não é essa a única porta, deixando claro aqui, mas é isso que a gente está fazendo e que a gente está procurando. E aí eu acho que eu fiz duas perguntas para tu aqui no meio da fala, se quiser comentar um pouco. Não, muito bom. A gente também, acho que o Felipe, que está ali, ele é gerente de inovação Levanta a mão aí, aberta. Felipe. Ó. Esse cara aí, ó, enche um Ele, saco dele. Ó. ele fez o pitch reverso ontem aqui nesse palco, apresentou o edital, os desafios abertos para as startups desse nosso programa Inova Semig Lab. É muito semelhante à estrutura, assim, é, e você falou dessa parte de relacionamento, né? O campus, que é esse programa para relacionamento com as universidades, é também a premissa, assim, nós vamos ter uma certa governança sobre as linhas de pesquisa serem desenvolvidas lá, de interesse dos dois lados, mas aí as universidades vão ter ali o seu laboratório, a sua estrutura para fazer essas pesquisas e a gente vai acompanhar, porque o nosso interesse aqui é gerar conhecimento, é criar massa crítica, é formar mão de obra que possam ser futuros colaboradores e colaboradoras da CEMIG. Então, é um pouco nessa linha. O Tech, a gente está buscando desenvolver sempre soluções. E não só com startups, a gente pode trabalhar junto como empresas. Assim. A CEMIG, sim, é uma nossa empresa de energia por assinatura, que está desenvolvendo um portfólio de produtos para casas conectadas. Então, assim, que acaba trabalhando junto e nós temos produtos para além do contrato de energia e temos ali um portfólio de desenvolvimento de produtos que pode ser feito com startups, pode ser feito com parcerias como Claro, pode ser feito com parceria com qualquer um que esteja aqui, que queira se comunicar conosco e se conectar através do Inova Semig, também ali é o nosso one-stop shop, ali é o nosso portal para comunicar. A Semig é uma empresa muito grande, se vocês saírem falando com qualquer um na rua, da CEMIG aqui, você não vai conseguir chegar muitas vezes no canal, mas através do Nova CEMIG você vai chegar direto ali no canal e a gente vai distribuindo as parcerias de acordo com os nossos mecanismos, né, com o que a gente tem aqui para desenvolver. Cara, eu fico olhando o relógio porque eu sei que são duas pessoas que gostam de falar, senão a gente vai aqui e vai atropelando os horários. Para finalizar aqui, tem 10 minutos e eu não sei se vão ter. Alguém quer fazer uma pergunta? Que aí talvez. Pronto. Então a gente vai ter que diminuir os nossos 10 minutos, certo? Vamos lá. Cumprimos todas as nossas metas, sucesso, estamos super felizes. Mas e aí, o que a CEMIG está olhando para frente do ponto de vista? Não precisa necessariamente restringir a IA, mas eu sei que IA faz parte do que você fizer no futuro, pelo que a gente conversou. E aí, como é que vai ser a gente olhando para a CEMIG ali 2028, 2029, 2030, cara? Acho que essa parte, assim, a mudança do nosso modelo de negócio vai trazer uma série de oportunidades de produtos que a gente está comercializando, vai comercializar. Então, essa parte de casas conectadas, de trabalhar com o cliente, ofertar serviços diretamente para o cliente no braço de comercialização da CEMIG, é algo, uma tendência que a gente busca, e aqui envolve muita digitalização, hiperpersonalização, como você falou, e desenvolvimento de produtos, portfólio de produtos e parcerias para explorar isso. É, aqui entra a eletromobilidade, entra uma série de rotas e de famílias de produtos que a CEMIG, através das suas empresas, está perseguindo. A CEMIG Infraestrutura, os nossos negócios de infraestrutura de rede, está se preparando para se transformar num conceito novo aí que se chama DSO, assim, né? Que é o operador de sistemas de distribuição. Que isso significa, né? Nossas empresas
a infraestrutura vai ser cada vez menos eh, ativo e mobilizado em serviço da população, mas vai se transformar numa prestadora de serviços. E aí a gente está desenvolvendo e vai ter liberdade regulatória até para desenvolver esse portfólio de serviços a serem prestados, porque no fundo a gente está vendendo qualidade no fornecimento de uma commodity que todo mundo usa a sua vida o dia inteiro. Então, sendo uma DSO, a gente vai ter essa liberdade e a CEMIG já está se preparando para isso, também com o uso de IA, desenvolvendo investimentos bilionários aí para trazer softwares como a DMS, Dermis, coisas assim que quem é mais especialista do setor sabe. Essa minha primeira empresa da América Latina a dar esse passo. Então, acho que essa é uma tendência de longo prazo. Aí, no longo prazo, a gente desenvolver sempre com parcerias. Então, a CEMIG, toda a inovação da CEMIG é inovação aberta por princípio. Toda. A CEMIG só faz inovação com parcerias tecnológicas. Como eu falei, nós somos integradores de tecnologia. Está no nosso core trabalhar com esses parceiros. E todas essas famílias de produtos, sejam produtos de casas conectadas, eletromobilidade, o que quer que seja, sejam produtos de serviços como o DSO, para prestar um bom serviço e melhorar a qualidade no fornecimento da energia elétrica, vai ser desenvolvido com parcerias através desses programas. É um pouco isso. Assim, então a gente tem. Eu não sei se eu vou estar cometendo um erro aqui, porque eu não entendo direito da mudança regulatória que você falou. Confesso que depois eu vou até procurar entender, mas eu acho que o mundo de telecom já passou por essa abertura lá atrás, né? Então a gente já tem gente que usa a nossa rede para competir com a gente e a coisa já é. Mas é uma boa analogia. A gente fala, o setor elétrico vai passar por um processo que a telecom passou no começo dos anos 90. Assim, essa transformação nessa magnitude. Então, entendi corretamente a tua fala, graças a Deus. Então, acho que a gente já, essa fase, né, a gente já entendeu um pouco dessa dinâmica. É, e aí é óbvio, né, olhando para o futuro, a gente entende que a mudança de uma telco para uma telco de TI, uma telco de tech, né, mais tecnológica, é um processo que já foi iniciado, como você falou. Então, a adoção de A, ela só tende a aumentar desde que a gente consiga fechar os BPs e fechar as contas e entender como essas coisas vão acontecer, né? E aí, óbvio, passa por data center, passa por investimento em chip, passa por renegociação de contrato, enfim, passa por um monte de problema. Problema não, de ações que a gente tem que fazer, mas a gente enxerga que lá na frente a gente vai ter muito mais conhecimento sobre o nosso cliente. A única coisa do que você falou, que eu tô com uma pulga atrás do desde quando eu fui no GTC, o GTC é o evento da NVIDIA de IA, e eu fui no GTC e eu vi uma palestra do próprio CEO da NVIDIA falando sobre computação quântica. E eu voltei de lá certo de que a gente vai ter que começar a aprender a programar. Então, tenho insistido com a diretoria da Claro, da gente ir lá no laboratório, montar um grupo de, sei lá, 3, 4, pode ser dentro de uma universidade, bolsista, pode ser dentro da Claro, enfim, não tem ainda o formato, mas eu acho que a gente vai ter que começar a se preparar para a computação quântica, porque isso vai acontecer e vai ter uma disrupção, não para tudo, a computação quântica não vai ser usada para qualquer problema, mas, por exemplo, para uma coisa que você falou que a gente tem, que é muito dado da rede, ela é perfeita. Ela é ótima para fazer esse tipo de coisa e a gente tá olhando. Então, de tudo que você falou, e eu acho que vocês também vão estar pensando nisso, o Itaú está fazendo, o Bradesco, acho que todo mundo que é grande está começando a sentir aquela cutucada no fígado da computação quântica chegando. Mas eu disse que abri para perguntas aqui antes que a moça já está ali brigando comigo. Você levantou a mão, disse que tinha uma pergunta. Então, tamo aí, cara. Como é teu nome? O Lucas fez a seguinte pergunta. Cara, eu vou tentar reproduzir se eu falar alguma besteira, mas ele disse assim: computação, né, IA, se vocês estiverem olhando IA dentro do data center de vocês, fazer um investimento, no final das contas, você vai ter muito consumo de energia e você vai ter muito dado, porque a gente está falando de volumes aí de petabytes de dados, quando isso estiver moendo na sua plenitude. E qual é a visão da gente sobre isso? Foi essa a sua pergunta. Tu quer começar? Assim, data center para o setor elétrico hoje, se você for em qualquer evento do setor elétrico, só vai falar disso. Assim, é o grande desafio atual de curto prazo do setor elétrico brasileiro. É
ser capaz de atender a demanda exponencial que está surgindo por esse tipo de carga que a gente chama, né, por esse tipo de conexão. Para nós é um desafio, é uma oportunidade. O Brasil hoje vive um momento de sobreoferta de energia elétrica, então a gente gera mais energia do que a nossa economia consome. Então, tem problemas, vocês devem ter escutado falar, uma palavrinha chamada curtailment, que é literalmente desconectar a usina gerando solar e eólica por falta de demanda. Está sobrando energia em um determinado período do dia, né, quando tem sol, quando tem vento. Mas nós temos um desafio grande de rede para transportar essa energia e para trazer. E o data center é uma demanda gigantesca, é uma rede gigantesca. A CEMIG tem um plano para isso. Nós acabamos de viabilizar a implantação de um data center em Uberlândia, que vai ser um primeiro dessas novas gerações de data centers que estão surgindo. Então, e nós temos um plano junto com o Operador Nacional do Sistema, com a EPE, com o Ministério, com o Governo do Estado de Minas, identificando pontos das nossas redes nos quais a gente consegue atender no curto prazo, no prazo que as demandas, que as empresas que vão construir os seus data centers precisam. Porque qual que é o problema? O planejamento setorial de expansão da rede elétrica é um planejamento que leva de 6 a 8 anos. Então, entre você identificar uma demanda e se preparar para atender essa demanda, pode passar 6, 8 anos, que é muito tempo para o investidor que quer tecnologia para amanhã. Então, a gente tem que, de alguma maneira, equilibrar isso, achar onde já dá para ele colocar, desenvolver soluções tecnológicas para viabilizar essa implantação no curto prazo, que foi uma das coisas que a CEMIG fez. Assim, a gente conseguiu achar soluções e alternativas para acelerar essa implantação, mas não vai ter como fugir da expansão da rede, que aí sim é infraestrutura. Infraestrutura não se constrói da noite para o dia. Mas claro que data center também é uma oportunidade por tudo que eu falei, assim, é consumidor de energia. Então, todos os nossos produtos de venda de energia elétrica, de serviços para esses consumidores de energia elétrica, vão aumentar aí exponencialmente na medida que isso aconteça e se materialize no Brasil. Lucas, eu tenho até medo de responder essa tua pergunta, porque tem muita coisa que a gente sabe, mas muita coisa a gente acaba não podendo comentar. Mas vamos lá. Tudo isso que o Guilherme falou, ele endereça o cerne da questão. Existe um problema da disponibilidade da energia na porta do data center, que ele falou que é a transmissão. Então, se eu quero construir um data center aqui, o terreno é barato, vou fazer, cara, mas não chega. E chegar vai inviabilizar o seu negócio. Então, para você fazer o que você está falando, e é óbvio, está todo mundo olhando, e acredito que a Claro também deve estar olhando, a gente também deve estar olhando se faz sentido ter grandes data centers, investir em data centers. No final das contas, um dos negócios de empresas como a nossa é real estate. Não sei se tu concorda comigo, mas o real estate acaba sendo um ativo que a gente tem. Então, data center entra muito bem na equação. O desafio, até onde a gente consegue ir conversando e falando aqui, é o seguinte: conseguir a energia, conseguir o data center. Comprei a máquina, enchi de GPU. Tem cliente? Vou fazer uma pergunta aqui. Tem quantas startups ou universidades aqui? Levantem a mão aqui. Quantas usam GPU diretamente? Um. A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar o cliente para esse data center. Então, lá na Claro, a gente está começando e a gente usa esses eventos para começar a rodar quiz e perguntar, cara, volta e meia bate na porta de vocês um quiz, quem entrou aqui vai receber. Você tem interesse em comprar a GPU? Porque só faz sentido eu ter um data center se eu for vender para um hyperscale, e aí, perfeito. Mas se eu quiser montar um negócio de GPU e investir em milhares de GPU, no curto prazo, o que a gente vai ter é uma grande churrasqueira. Dissipação de calor, vai ser ótimo, a gente vai e bota. Eu sugiro, inclusive, que abra para a rua, o cara já faz ali, já entrega, né? Porque vai ser calor para caramba das máquinas, falando, cada rack a 30 kVA, imagina, do que a gente tá falando aqui. Então, é uma aposta. Quem acertar na aposta, no desenho certo, acredito que vai ter um futuro longo e próspero, referenciando o Capitão Kirk aqui e o Sr. Spock, né? Vida longa e próspera.
mas eu acho que tem que saber o momento de entrar nessa piscina. Todo mundo está fazendo conta, isso eu te garanto. Todo mundo está fazendo conta. Existe uma conta que está bem desenhada, que é essa, mas a conta que vem depois de rechear o data center e encontrar o cliente, esse é um puta de um desafio, que mexe na primeira pergunta do BP. Quão mais barato é você montar e consumir uma GPU frente a você usar um Hyperscale? E qual é o risco que você corre de você começar a fazer isso aqui e aí vir uma ordem lá dos Estados Unidos e dá 50% de desconto? E aí, você pode. Quanto tempo você vai segurar 50% de desconto lá, frente ao seu BP aqui? Então, essa é uma equação complicada, mas eu acho que é um problema bom. Eu te diria que é uma boa pergunta e é um problema bom, mas ainda sem respostas 100% efetivas, né, para te falar. Tem mais alguma pergunta, gente? Não? Então, queria te agradecer, Guilherme. Prazer ter te conhecido. Vamos manter contato. Pessoal, quem não escaneou, escaneie, divulguem. E obrigado por estarem aqui na Casa Claro. É um grande prazer recebê-los aqui. Obrigado, pessoal. Vamos falando.